Olá, estamos aqui em mais uma aula do projeto Artesanato e Extensão, que é uma parceria da Universidade Estadual de Maringá e o IDR Paraná. Meu nome é Anderson Teodoro e vamos à aula hoje de composição, tá, do nosso módulo Imagens. Composição é a metodologia para organização dos elementos que aparecem na imagem, uma forma de facilitar a leitura ou entendimento das ideias transmitidas pelo autor. Alguns exemplos de composição. Nesse caso aqui, no caso da fotografia da esquerda, eu fotografei alguns galhos na água e ali do nosso lado direito, uma Vitória régia, planta que a gente encontrou aqui na região. Um outro exemplo é essa igreja. Outro exemplo são essas fotografias da área agrícola, né? E outra que a gente está aqui com a família próxima a uma ponte. Agora, voltando nas imagens, o que vocês conseguem, de repente, verem a partir delas? O que vocês conseguem, voltando aqui a imagem, o que vocês conseguem perceber? Tanto nessas daqui, quanto nessas próximas, quanto nas outras, teve uma facilidade de entendimento nessas últimas. Por exemplo, eu vi as máquinas agrícolas, um carro em primeiro plano, a família, então está clara a ideia de que a intenção foi mostrar o carro, as pessoas, ou no caso, as máquinas agrícolas e a agricultura, o que em alguma situação, tá? A gente não teve dúvida sobre qual que era a ideia, porque foi clara essa parte da construção. Por que teve essa claridade na construção? Porque teve uma regra de composição chamada regra dos terços. Ela é uma teoria de composição visual utilizada nas artes gráficas como ferramenta de organização dos elementos que compõem a imagem. Ela tem a função de facilitar a construção e a leitura da imagem. Quando a gente fala leitura da imagem, é porque toda imagem ela pode ser lida assim como a gente lê um texto. Assim como a gente tem lá no ensino fundamental, a gente aprende a juntar as letras que formam palavras, e as palavras que formam frases, e assim a gente forma os nossos textos. A gente teve uma regra de construção que facilitou a minha leitura desse, no caso, meu texto. Na fotografia é a mesma coisa. A gente tem regra de composição, de onde a gente vai posicionar os elementos, e, a partir disso, de como que a gente vai construir um entendimento mais fácil dessa minha imagem. Então, nessa regra é o seguinte, ela, teoricamente, eu dividiria a imagem em 2 riscos, né, na horizontal e 2 na vertical, formando ali uma imagem que vocês, mentalmente, uma imagem que vocês, igual a que vocês estão vendo. Isso quer dizer o seguinte, indo para a prática. Nesse caso da imagem, eu tenho ali um trapiche do meu lado direito, aparecendo, eu tenho a água embaixo e tenho o céu ali em cima. Então, eu tenho um espaço de liberdade para que eu veja essa minha imagem. Eu tenho como navegar por ela, eu tenho como navegar visualmente por ela, vendo alguns detalhes dela. E isso, colocando dentro da regra dos terços, vocês conseguem ver que, olha ali, 1/3 de baixo eu teria a água, 2/3 acima eu teria céu. E no encontro dos risquinhos, que é ali onde aparece o trapiche, eu tenho, né, o encontro de linhas, que são os pontos de ouro. Então, indo mais agora, voltando para o lado teórico. Com isso eu quero dizer que se a minha parte de céu for mais bonita do que a minha parte de terra, eu deixo 2/3 de céu e 1/3 de terra. Nesse caso, seria 2/3 de céu e 1/3 de água, porque a minha parte, né, fixa ali seria a parte da água. Um outro exemplo, aqui no ato da bailarina amarrando os sapatinhos. Coincidindo ali no encontro das linhas, eu teria a parte principal, que é o encontro das linhas, o ato dela amarrar o cadarço, tá? Então, ali, nesse ponto, o encontro das linhas é o ponto principal da imagem. E no restante, é o restante da imagem que vai para complementar aquela primeira parte. Em 3 exemplos que eu coloco aqui para vocês, pode ver ali a árvore, do lado, na primeira imagem, né? A árvore dentro do encontro de linhas, 1/3 de céu, 2/3 de terra. No caso da modelo, olha lá que coincidência. O xizinho dos encontros está mais ou menos próximo dos olhos dela. Então, teoricamente, eu entenderia que o ponto mais importante da imagem são os olhos dela. E todo o restante da imagem é complemento. Uma imagem histórica, que é de Cartier-Bresson, aparecendo ali naquela foto de baixo. A bicicleta está bem no encontro de linhas
a escada, né, no outro encontro de linhas, o restante é complemento. E se vocês, de repente, pararem para perceber, essa mesma imagem, essa mesma regra de composição, olhando no vídeo, ela acontece a mesma coisa. Olha só que coincidência interessante. No Jornal Nacional, tá? A bancada, ela aparece um terço de bancada e dois terços, né, do restante do cenário. E no encontro de linhas, eu teria os dois apresentadores. Então, com isso eu quero dizer que não é ao acaso que essa imagem foi construída, não é ao acaso que essa imagem foi pensada para ser desse jeito. Também está utilizando a regra dos terços. Então, é uma regra que ela é bastante utilizada. E conforme vocês tiverem curiosidade, se vocês começarem a perceber nos vídeos, nas fotos que vocês veem, aquelas que mais chamam atenção, principalmente nessas que são produzidas por profissionais, vocês vão ver que ela é bastante utilizada. Tá? Uma outra regra também utilizada, muitas vezes não tão claramente, mas que é uma regra que ela foi pensada também, é a regra regra dos centros, né? Onde o centro perceptivo é colocado um pouco acima do centro geométrico, a fim de compensar o peso visual da base. Um exemplo disso, ali no meio eu teria um xizinho ali, que é o centro geométrico, né? O centro do retângulo, e o centro perceptivo um pouquinho acima. Então, ali no rosto, no caso da pessoa, mostrando que aquele é o ponto principal, tá? Para dizer para vocês que não é o acaso também. Essa fotografia foi construída utilizando essa regra, é uma regra que também funciona. Muitas vezes a gente vê aquele tipo de foto de família. Se vocês mentalmente marcarem qual que é o meio da foto, não é a parte que mais chama atenção, mas sim a parte superior, que é onde aparece ali, né, o rosto das pessoas, tá? Outra regra interessante. Essa aqui eu vejo algumas vezes aplicada em alguns outdoor, mas aqui no caso eu trouxe como exemplo a foto das duas crianças, que é a regra do coexistência de dois pontos, que é o movimento de vai e vem efetuado pelo olho quando dois pontos de igual importância aparecem sobre a imagem. Então, assim, com isso eu quero dizer que eu estou olhando muitas vezes para o rosto da primeira criança, depois eu olho para o da segunda. Aí, sem querer, eu volto a olhar para a primeira e volto para a segunda. Eu fico nesse movimento. Realmente ela funciona. Falando em funcionar, uma outra regra muito utilizada é a da hierarquia dos componentes. Na verdade, não é uma regra, ela é uma hierarquia que a gente vê muito aplicado, né, no dia a dia. Componentes vivos, em primeiro lugar, componentes móveis e componentes fixos. Com isso, eu quero dizer que se tivesse um concurso de fotografias, a foto que teria mais chance de ganhar seria a foto em que aparecem pessoas, né, que aparecem componentes vivos, humanos, animais. Em segundo lugar, seriam as fotos de objetos móveis, como a natureza, elementos naturais, né, alguns fenômenos. E em terceiro lugar, seriam objetos fixos. Uma cadeira é simplesmente parada, uma montanha parada, né? Então, isso, as pessoas têm a tendência a não gostarem tanto desse tipo de foto. Colocando outro exemplo, em primeiro lugar seria aquela foto da direita, da esquerda, desculpa, da esquerda, onde aparece ali uma pessoa em cima do cavalo. Em segundo lugar, essa do coração, formando o símbolo de coração, né? O formato do coração aqui na folha. Em terceiro, das pedras. Então, assim, nós gostamos, em primeiro lugar, de ver foto de outras pessoas, né? De objetos, de objetos vivos, né? Animais. E, em segundo lugar, natureza. Em terceiro, objetos fixos. É o que é a nossa tendência em apreciar fotografias. Então, sabendo disso, quando vocês estiverem na construção do trabalho de vocês, é uma dica que, de repente, vale a pena vocês perceberem o que chama mais atenção. Tá? Então, para que essa foto de natureza seja melhor do que a foto onde aparece o ser humano, ela tem que ser muito melhor. Tá? Tem que caprichar muito mais nessa, porque para quem gosta dos likes, né, teria mais like a pessoa que gosta ali, a pessoa que está vendo foto de outros seres humanos, do que a foto aqui que vai mostrar objetos fixos ou natureza. Vamos agora para algumas dicas práticas aqui de fotografia.
Em primeiro lugar, respiração e concentração. Uma boa respiração melhora a expansão do circuito cerebral e a memória. Respirar certo significa respirar pausadamente e profundamente. O ansioso respira mal porque respira rápido e curto. É uma frase que vem da medicina tradicional chinesa. Então, com isso, eu quero dizer que muitas vezes, para que a nossa criatividade venha, para que o nosso trabalho esteja melhor executado, não só na fotografia, como na filmagem, como em qualquer outra área, muitas vezes eu preciso parar um pouquinho e respirar, tá? Pelo simples ato de respirar, eu vou me concentrar melhor, eu vou esperar com que eu vou ter uma facilidade com que as ideias venham à minha memória, e isso vai facilitar todo o meu trabalho. Na sequência, a gente tem a imagem de um passarinho chamado pula-pula. Nesse caso, o que aconteceu foi o seguinte, até um exemplo legal, né, de respiração e concentração. Eu estava na Reserva Biológica das Perobas, que é uma mata próxima aqui à cidade de Cianorte, e tentando fotografar esse passarinho. Mas o que acontecia é que ele era muito rápido. Ele pulava num galho, pulava no próximo, pulava no outro, fazia um círculo, voltava, pulava em um, pulava em outro, e ficava rodando, né? Fazendo um círculo em volta de mim, pulando o tempo todo. E eu querendo fotografar ele, tentando acompanhar a velocidade dele, era impossível. Ele era muito rápido, eu não conseguia tempo para focar, eu não conseguia, né, me posicionar legal para fazer a imagem dele, enfim. Mas, pensando um pouquinho melhor sobre a cena, eu vi que ele sempre pulava nos mesmos galhos. Ele ia para dentro da mata e voltava e pisava exatamente no mesmo galho. Então, o resultado, para chegar a essa fotografia, eu fiquei esperando ele fazer a volta e, quando ele chegasse no galho que ele já tinha pulado antes, foi quando eu fiz o clique e a imagem foi feita. Tá? Então, essa foto aqui, na verdade, ela foi o momento em que ele deu aquele segundo aquela segunda, terceira, quarta, nem lembro qual volta foi, mas foi uma das voltas em que ele fez e voltou para o mesmo galho. Só que para chegar a pensar nesse resultado foi quando eu precisei me concentrar na imagem que estava fazendo, tá? E foi quando o resultado apareceu. Então, muitas vezes, aquilo que parece impossível, se de repente você parar, respirar, se concentrar naquilo, o resultado vem com mais facilidade. No mesmo dia, né, dessa sessão de fotos que foi feita na mata, eu tentei fotografar animais grandes, mas era um dia que não aparecia muita coisa. É um dia que, assim, lá é um lugar que você tem mamíferos grandes, você tem aves, né, raras, mas é um dia que não estavam aparecendo esses animais grandes. Então, o que eu fiz foi fotografar insetos, né? Nessa primeira imagem aparece o reflexo de um inseto atrás da folha. Então, coloquei o flash por trás da folha e fiz a imagem da sombra dele sobre essa folha. Eu, pelo menos no meu ver, acredito que foi uma foto criativa, né? Porque quando você está dentro de um ambiente igual esse, você só vai ter o verde, vai ter a estrada, vai ter a terra, mas se você prestar atenção, tem muita vida acontecendo. Foi aí que veio a intenção, veio a ideia de fazer essas fotos. E naquela segunda ali, a do lado direito, aquele bichinho ali, vermelho com azul. Eu nunca tinha visto igual, achei bem interessante, mas concentrando naquilo que você estava fazendo, ele apareceu. Agora, se você passa correndo, se você passa agitado, se você não está concentrado naquilo, você não vai ver, né, esses seres menores que, no caso, apareceram para mim. Essa imagem é uma que eu levei um ano para fazer. Foi feita aqui na cidade de Cianorte. No ano anterior, na missa de Páscoa também, eu vi que os ministros faziam todo o movimento de entrada da celebração do fogo, né, dentro da igreja. Mas antes deles se movimentarem para fazer a entrada, eles se juntavam, e é o que aparece nessa imagem. Eles se juntavam, olhavam para dentro da igreja e iam acompanhando o padre. Então, no ano anterior, eu não estava numa posição legal para fazer a imagem, e pensei, nossa, eu poderia estar atrás deles para que daí desse essa sensação de movimento. Então, no ano seguinte, sabendo qual que era a sequência do movimento deles, foi que eu me posicionei atrás deles, consegui pegar a frase em cima, essa frase não está escrita na fotografia, mas sim ela está presente na própria igreja, né, gravada na igreja. Ao fundo, eu tenho a cruz, e aqui em primeiro plano, os ministros direcionados, né, olhando para a cruz, que aparece bem ao fundo da igreja. Procure referências.
as referências ou inspirações para nossas criações podem estar em tudo o que fazemos, seja nos meios visuais, como fotografia, TV, revistas, internet, ou mesmo na música, nas artes plásticas, na dança, no dia a dia. Basta estarmos de espírito e mente abertos para o que cruza o nosso caminho. Então, assim, naquela primeira imagem, voltando aqui no caso, né, o que eu quero dizer com isso é que, assim, é importante sempre a gente ter referências. Assistir a TV, não só ver o programa, mas tentar perceber como que ele foi feito, tentar perceber onde que estava a luz, onde que o cinegrafista se posicionou, né, o que mais envolveu na criação daquela cena, ou mesmo quando eu estiver olhando fotos numa revista, num livro, tentar imaginar como que ele foi feito, tentar ver, quanto mais eu veja, quanto mais eu tenho acesso, quanto mais eu treinar meus olhos, eu vou não copiar, mas eu vou usar aquilo como inspiração para fazer o meu trabalho, tá? Essa é uma das dicas muito importantes, que eu também utilizo muito no meu trabalho, porque a gente não nasceu sabendo e a gente nem vai saber tudo nessa vida, mas a gente sempre vai estar levando aquilo que a gente aprendeu lá atrás, aquilo que a gente viu que alguém já fez. É dali que a gente pegou a nossa referência para construir o nosso inédito dali para frente, tá? Então, é com isso que eu quero dizer, procure referências, procure fazer aquilo que o teu coração pede, mas baseado naquilo que você já teve como um exemplo de sucesso. Com certeza vai dar muito certo. Explore ângulos e possibilidades. Seja ousado, faça testes, experiências. Tente não fotografar a partir da linha dos olhos. Com isso eu quero dizer que se você tentar fazer a tua foto a partir da linha imaginária dos meus olhos, a partir da minha altura, da linha dos olhos, esse é um ângulo que todo mundo enxerga a partir disso. Então não é novidade. Então sempre que eu estiver fotografando nessa linha, muitas vezes não vai ser uma novidade para quem estiver olhando, para quem estiver vendo o resultado. Exemplos disso são essas 3 fotos. Aqui na primeira, eu coloquei a câmera por baixo da flor, né, e a borboleta em cima. É um ângulo que normalmente a gente não vê tão divulgado por aí. Naquela segunda foto, a do meio, eu tinha uma mina d'água que caía por cima, assim, de algumas pedras. Eu, então, coloquei minha câmera, eu acho que foi o celular na época, coloquei o celular atrás ali dessa água, foi que deu essa sensação. Já naquela terceira foto, a da direita, esse buraco, na verdade, ele era um buraquinho pequeno, foi um caminho por onde uma moto tinha passado. Então, eu peguei meu celular, eu coloquei ele dentro do caminho por onde a moto passou. Então, dá uma outra sensação, parece que é muito maior do que ele realmente é, mas é só um rastro do pneu por onde uma moto tinha passado. Então, assim, mudando aquela linha de visualização, não fotografando a partir da linha dos olhos, uma imagem que poderia ser uma imagem corriqueira se torna, de repente, uma imagem diferente, uma imagem mais valorizada. Aqui é um outro exemplo dessas mesmas fotos. Conheça a sua câmera. A maior parte dos recursos da sua câmera não está no modo manual, né? Não vem no manual, né? Então, experimente e descubra o que cada recurso pode fazer. Então, antigamente vinha manual da câmera, manual do equipamento, e lá você tinha toda uma orientação do que você pode e que você não pode. Hoje em dia, se vocês perceberem, não vem nem manual, né, dos equipamentos. Então, muito do que a nossa câmera faz, do que o nosso celular faz, não vai estar escrito em lugar nenhum. É você quem tem que explorar, né, claro, ter uma noção básica de como tudo isso funciona, que é aquela primeira parte do vídeo que eu tinha comentado, e a partir disso você vai explorando, vendo o que você pode fazer. Tá? Então, a melhor maneira é isso, você vai mexendo, você vai aprendendo, você vai criando a tua própria forma de fotografar, de filmar. A câmera é para o fotógrafo, o que o pincel é para o pintor. É uma ferramenta de criação. Então, não é a câmera quem vai criar, são as nossas experiências e o nosso conhecimento é quem vai produzir o melhor trabalho possível. E com isso, a gente encerra essa parte aqui da composição. Espero que tenha colaborado, espero que tenha trazido para vocês algum conhecimento que possa ser útil na vida profissional, na vida artística, na vida de vocês. E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até mais.